Excelentíssimo desembargador Rubens de Oliveira, excelentíssimo desembargador Guiomar Teodoro Borges, pelo que eu cumprimento os demais, colegas advogados aqui presentes, sociedade. Venho aqui sustentar o direito de minha cliente, que era proprietária de um apartamento. Em 1993, ela então decide vender este apartamento então hipotecado pela Caixa Econômica Federal, utilizando o sistema financeiro de habitação. A venda se concretiza através do que nós conhecemos contrato de gaveta, uma vez que há inúmeras dificuldades para a transferência do financiamento, então, assumido pela minha cliente junto à Caixa Econômica. Minha cliente vende, então, este apartamento com a certeza de que o comprador fará jus aos pagamentos das parcelas então vincendas. Ocorre, excelências, que este comprador decide revender o bem e, durante esta revenda de bem, conforme muito bem provado nos autos, a compradora assume também a obrigação de fazer o pagamento das parcelas. Isto ocorreu por um prazo de cerca de 9 anos, até que a minha cliente é surpreendida com seu nome inscrito no cadastro de devedores do Serasa. Ora, o que está acontecendo? Que dívida é essa? É a dívida do financiamento do apartamento. Dr. Rubens, observe que a atual moradora, então, aqui apelante, deixou de pagar as parcelas do financiamento perante a Caixa Econômica, infringindo com isso as regras contratuais, inclusive as regras da boa-fé, porque quem compra um bem tem que pagar por ele. Minha cliente, então, decide procurá-la para que ela pudesse fazer o pagamento. Ela disse que não ia pagar. O nome da minha cliente do Serasa. Então, manejamos uma ação de rescisão contratual, trazendo como requerido o comprador primeiro e também a atual moradora, que foi a segunda compradora do imóvel. Pois bem, sentença de primeiro grau entendeu procedente os nossos argumentos, afastando de forma peremptória as teses lançadas, então, pela apelante. A apelante afirma se tratar de direito real. O contrato, e isso posto pelo Código de 1916, já estaria prescrito. Não, não é direito real. Trata-se, sim, de direito pessoal. Porque o contrato de compra e venda ali firmado não acompanha o bem, acompanha a vontade das partes, acompanha o ânimo de vontade daquelas partes. E dentro da regra de transição do novo Código Civil, obviamente que nós temos aí um prazo prescricional de 10 anos, então não há que se falar nesse contexto de prescrição. A defesa também faz uma tese bastante interessante sobre o uso capião. Ocorre que o uso capião sobre um bem da União não pode se operar, porque quando o apartamento é dado em garantia ao financiamento, este apartamento não pode ser usucapido. Mas espera aí, doutor, o senhor não está falando que é direito pessoal? O senhor não está dizendo, então, que trata-se da vontade das partes? Não poderia, então, o apelante vir dizer que existe uso capião para com o apelado? Nós sabemos que para existir a uso capião, precisa ter, antes de tudo, um ânimo de dono. Precisa existir esta boa-fé esculpida dentro da vontade da parte. Qual ânimo de dono tem aquele que não paga sequer o IPTU do imóvel, conforme provado dentro dos autos? A partir do momento que ela atinge essa desídia, inevitavelmente não há que se falar de uso capião. Não há esse ânimo de dono, há ânimo sim de posseiro. Há um ânimo de lesar. Ademais, nós temos que contar que não se opera diante dos inadimplementos então fixados a uso capião, porque nós tínhamos um contrato
E este contrato, ele não permite, a priori, que haja a aquisição pela prescrição aquisitiva. Há, sim, quando passa a existir a mora. E conforme bem provado nos autos, a mora, ela não tem mais do que 5 anos de ajuizamento da ação. Ela vinha pagando, parou de pagar. Se nós contarmos o prazo, não há o prazo prescricional, não há o prazo da prescrição aquisitiva. Isso posto, não temos como dizer que a matéria de defesa da uso capião possa ser acolhida. A sentença ela é muito brilhante, ela foi feita dentro dos moldes do novo Código de Processo Civil, ela está muito bem dividida em capítulos, foi muito bem analisado a reconvenção, foi muito bem ponderado toda a base jurisprudencial. Podemos dizer que a sentença se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade que se espera, da celeridade do processo que se espera, e ela está devidamente fundamentada. Isso posto, quero a reflexão dos senhores diante de vossas discricionalidades no sentido de mantê-la incólume, de mantê-la como ela foi proferida, então não rejeitando a apelação. É o que requeremos. Eu agradeço a oportunidade. Muito obrigado. Eminente Disparo, me parece que a matéria ficou bem esclarecida, aí, particularmente pela exposição feita da tribuna. Na verdade, é o famoso contrato de gaveta de A para B, de B para C, e que lá em determinada altura restou inadimplente, foi proposta a ação de rescisão contratual. E veio a alegação de uso capião. Ocorre que esse imóvel daqueles afeta o sistema financeiro da habitação, no caso a Caixa Econômica Federal, e que não são passíveis de uso capião. Embora o contrato tenha sido quitado em 2005, mas nunca transcorreu daí para cá prazo suficiente. Eu estou mantendo a decisão recorrida que rechaçou o uso capião e mantendo a decisão tal como proferida, ou seja, negando provimento ao recurso a esse fundamento. Se me pouparem de ler o voto. De acordo, senador Carlos Alberto. Então, recurso desprovido à unanimidade. Eu agradeço. Obrigado. Processo